Nós caminharmos para o nosso tema, queria agradecer à mocidade pelo convite. Estamos aí com um tema desafiador. E para dar um norte para os irmãos, meus amados, nós estamos usando esse tema em torno de um livro. Não sei se vocês têm conhecimento deste livro, mas é um livro de Kevin DeYoung, com outro autor, e eu recomendo a leitura. Eu estou com um, se vocês quiserem depois eu já passo, disparo aí para os irmãos para a gente crescer juntos, né? Nós não vamos usar toda a base do livro, mas vamos trazer pontos práticos para nossa caminhada, né? E espero que assim Deus nos abençoe, Deus nos use e nós possamos amar de fato a igreja, meus irmãos. Este é um tema desafiador. Por que amamos a igreja? E só para dar um norte, continuando nesse ponto, nós vamos falar também sobre 4 perspectivas. A minha, a que o Vando me designou para falar nesta noite, é porque nós amamos a igreja dentro de uma perspectiva missionária, né? Então vamos tentar trazer alguns pontos importantes para amarmos a igreja dentro do foco missiológico, dentro do foco das missões. Então deixe-me só fazer uma pergunta importante, meus irmãos. Qual tem sido a nossa situação deste tema? Nós temos amado a igreja, né? Antes de nós expormos qualquer assunto relacionado a isso, nós temos que amar a igreja e falar de boca cheia do que o nosso coração está cheio, né? Embora nós vejamos muitas pessoas abandonando a igreja, embora nós vejamos hoje um contexto de muitos desigrejados, Deus nos colocou aqui. Eu espero que nós possamos louvar a Deus por essa bênção e encabeçar a lista daqueles que amam ao Senhor, né? Então é um tema oportuno, um tema desafiador também, porque as pessoas acham que podem adorar a Deus fora da igreja, adorar a Deus olhando somente vídeos na internet, e assim vão cultivando, meus irmãos, adorações fora do lugar que Deus nos colocou. Deus nos chamou para ser igreja, fazer parte da igreja, do povo escolhido de Deus é uma bênção. E eu queria deixar um versículo que me chama muita atenção, que é Deuteronômio 7. O povo de Deus não é só o do Antigo Testamento, mas a igreja é uma extensão, né? Deus vai falar assim para o povo de Israel: eu vos escolhi não porque fosse um povo mais numeroso, porque você era o menor de todos os povos, mas porque eu te amei, né? Então nós estamos aqui como igreja porque somos alvos e focos do amor do Senhor na nossa vida. E não tem por que você ser um adorador fora do centro do lugar que Ele te colocou, né? Então, meus amados, a nossa situação deste tema tem que ser importante para nós. Temos que encarnar esse tema na nossa vida e falar deste amor, né? Tem um pastor que fala assim: não tem como você chamar Deus de pai se não tiver a igreja como mãe, no bom sentido, né? Não idolatrando a igreja, mas tendo ela como bênção, como noiva do Cordeiro, que a Bíblia fala para nós, né? Então isso é muito importante, meus irmãos. Agora, deixe-me fazer aqui uma outra pergunta importante também, para nós pensarmos, meditarmos depois. Por que muitos não amam ou não amam mais a igreja? E esta pergunta já está dentro do foco do nosso livro, né? Então eles vão falar assim, 4 razões específicas. Primeira, porque a igreja não tem funcionado mais. Então a igreja há anos já foi bênção, mas hoje ela não tem trazido muita representatividade para o mundo. Outro ponto, as igrejas não estão crescendo. Meus irmãos, lá nos Estados Unidos, onde o autor se centraliza nesse ponto, ele vai falar que 1/3 apenas dos jovens está na igreja, 2/3 se afastaram e as igrejas estão perdendo jovens para a faculdade, as igrejas estão diminuindo em número, a população cresce, mas a igreja estagna, se afasta, diminui, e aí é um relatório que é alarmante. Então a igreja não está crescendo. Outro ponto, ela perdeu o rumo, o foco da missão, ela não tem sido mais relevante onde quer que ela esteja, ela não tem mais atingido as situações neste mundo que precisam do Senhor, né? Não tem abençoado os pobres, não tem sido diferença nas áreas sociais e outras diversas, né? A igreja não tem mais caminhado com o foco da missão. E outro, não está mais causando impacto sobre o mundo, né? Então ela está perdendo o foco de ser luz entre as nações, de ser o foco entre o mundo, né? Então a visão que o autor coloca é esta.
Mas aí eu deixo a pergunta, meus irmãos: será que a igreja está sendo relevante em nossos dias? Ou pode ser? É uma pergunta para nos desafiar, para a gente pensar também e meditar. Depois eu abro espaço para os irmãos falarem sobre essas perguntas, né? Mas um outro livro que eu também recomendo para vocês lerem, irmãos, se chama Igreja Essencial, né? Que vai na linha deste mesmo pensamento, e ele vai falar que a igreja de hoje, para não deixar de ser relevante, tem que pensar muito seriamente nesses pontos aqui. Diante das lutas que a igreja enfrenta, a nossa igreja, meus irmãos, como igreja verdadeira, ela não pode diluir a verdade. A gente não deve relativizar a verdade. Temos que pregar a palavra como ela é. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então temos que pregar toda a palavra. A ordenança de Paulo a Timóteo é: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Hoje as pessoas vão ouvir o que querem ouvir. E quando se trata da mensagem, são como comichões que a Bíblia coloca, né? E nós, meus irmãos, não devemos diluir a verdade. Temos que pregar o Evangelho verdadeiro, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Um outro ponto, meus irmãos, para nós não deixarmos de ser relevantes, é atentarmos para a nossa paixão pelo Evangelho e pelo evangelismo. Nós temos que ter apreço e alegria pela palavra que nós temos, e também ter paixão pelas almas. Muitas vezes nós estamos na igreja, mas a palavra do Evangelho que chega ao nosso encontro não arde mais no nosso coração. E aí precisamos trazer à memória aquele texto dos discípulos em Emaús. Vocês lembram daquele versículo que fala assim: não nos ardia o coração enquanto ele nos pregava a palavra de Deus? Então, meus amados, o nosso coração tem que arder por esse Evangelho. Não podemos perder a paixão em ter a palavra no nosso coração, mas também não podemos perder a paixão pelo evangelismo. O mesmo Deus que nos alcança é o mesmo Deus que nos usa e nos chama para abençoarmos outras pessoas. Outro ponto, meus irmãos: fracasso em ser relevante. Temos que tomar cuidado com isso, porque às vezes a cultura pode engolir a igreja, né? As pessoas não querem mais saber de igreja, e às vezes a igreja tem que se moldar a cultura. Não, nós temos que ser um agente transformador da cultura e mostrar que os princípios da palavra podem ser eficazes independentemente do contexto em que a pessoa viva, né? Poucos ministérios voltados para os de fora, né? Então essa questão aqui é que muitas igrejas podem estar focadas somente em si mesmas, né? Uma expressão que eu já falei no Instituto, não sei se os irmãos lembram, mas é aquela expressão em que muitas vezes nós só estamos cuidando dos soldados feridos, ou muitas vezes nós somos soldados feridos e nunca somos soldados prontos para a guerra, né? Então, meus irmãos, uma igreja relevante, ela tem cuidado com os de dentro, mas também se foca nos de fora. Então, isso é muito importante e nós precisamos atentar para não deixarmos de ser uma igreja relevante. Conflitos sobre preferências pessoais, meus irmãos. É a situação, quem coloca é este livro. Fala assim: olha, como deve ser o boletim? Azul ou vermelho? Né? Como que deve ser o copo de água do pastor? De cristal ou de plástico mesmo? E às vezes, meus irmãos, nós nos detemos em preferências pessoais relativas, né, simples, fúteis em alguns momentos, e às vezes deixamos questões mais importantes de lado, né? Então, eu sei que nós temos as nossas preferências, mas nós temos que pensar concordemente dentro da palavra e nunca deixarmos as coisas mais importantes para segundo plano. Às vezes a igreja pode se perder nisso, né? E o autor coloca muito bem essa questão. Prioridade no conforto, meus irmãos. Às vezes as igrejas com mais tempo de vida, elas podem falar assim: a gente sempre fez assim. E muitas vezes não estende o ministério abençoador, porque nunca muda o foco da visão, né? Olha, estou disposto a fazer o que for necessário dentro do que a igreja chamar, sem perder o foco, sem deixar de ser bíblica, né? Usarmos métodos centrados na palavra para realmente cumprirmos a missão. Às vezes o mesmo jeito o tempo todo não dá certo. Temos que mudar dentro de uma centralidade. Então a gente pode viver no conforto. Isso é perigoso. Os irmãos entenderam essa questão? Né? A gente sempre fez assim: pastor, você está chegando agora.
mas dentro de uma diretriz bíblica, meus irmãos, que Deus nos use como luz, né? E analfabetismo bíblico, irmãos. Às vezes nós deixamos de ser relevantes porque não temos crescido na palavra. Eu sei que o fato de termos bênçãos para contar não nos exime de não crescer na palavra. Nós temos que crescer na palavra e sermos homens e mulheres com uma mensagem. Nós temos um conteúdo. E para sermos relevantes, temos que anunciar Cristo com propriedade, né? com relevância. E falar do que está cheio o nosso coração, né? Eu acho que o tempo nos ajuda quanto a isso. E são alguns pontos que esse autor coloca, viu, irmãos? São muito importantes e relevantes. Tudo bem até aqui, gente? Vocês querem falar um pouquinho? Quando eu falo, eu deixo no final, tá bom? Bom, meus amados, agora eu queria colocar aqui alguns pontos sobre o porquê de amarmos a igreja. Posso ouvir vocês um pouquinho? Tem alguma razão dentro do foco missionário? Não sei se fica clara essa pergunta. Que você pode dizer assim: olha, eu amo a igreja por isso. Dá para entender? Acho que dá para pensar, pelo próprio, salvo algumas exceções, a igreja sempre é um meio pelo qual Deus alcança as pessoas. É um convite, alguém que chamou para uma atividade, um culto, contato digital, passa. Então, Deus sempre vai atrair a pessoa por ela. Você tem que continuar tendo esse foco. Bom, mas um bom alerta é lembrar que a igreja não é esse templo. Então, é maior, são as pessoas, é o corpo de Cristo. Então, nós somos designados, escolhidos. Então, uma vez ouvi um missionário falar, falou: olha, o id que Jesus nos diz, de um lado é uma ordem, mas tão importante quanto uma ordem é um privilégio. Então, por que amamos a igreja? Porque é um privilégio. Muito bom, é isso mesmo. Mais um para fechar, gente. Para falar, os meus irmãos falaram de 3, né? Tá certo. 3 pontos, como todo bom presbiteriano. Mas é isso mesmo, viu, irmãos? Olha, eu coloquei 4. Pastor, Pois não. o homem 3. ele foi criado para viver em sociedade. Sim. Então Deus se agrada quando o povo dele se reúne para adorá-lo. Sim. Então isso é recomendado. Às vezes as pessoas falam assim: não, eu fico em casa, eu adoro a Deus aqui, eu ouço tudo. Não, mas Deus quer que o povo dele se reúna e quer que o povo junto o adore. Sim. Então, o motivo, assim, o prazer que eu tenho de alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, porque eu encontro outros adoradores que temos o mesmo objetivo de servir e adorar a Deus. Exato. Tem alguns textos que me vêm à mente. O Isaac falou de um tempo atrás aí, né? O Salmo 84. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si onde acolhe o seu filhote. Eu encontrei os teus altares, Senhor meu, Rei meu, né? Mais um dia vale na tua casa, mais do que 1000 fora, né? E nós temos que nos alegrar com isso. Um outro texto que me vem, Elisa, do que você está falando, é Malaquias, do nascente ao poente, Deus vai levantar adoradores. João 4, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, Deus quer que nós vivamos em igreja, em comunidade, né? Claro que além das 4 paredes, mas também termos esse ponto. Hoje me alegrei quando me disseram, não é sozinho, vamos à casa do Senhor, né? Muito bem, irmãos, eu coloquei 4, a nossa ideia não vai esgotar, mas eu quero deixar esses 4 bem recheados para o nosso coração, viu, irmãos? Deixa eu já colocar aqui para vocês, caso vocês queiram anotar. Primeiro, meus irmãos, porque a luz de Jesus nos faz luz. Deixa-me só aprofundar esse ponto aqui e colocar de uma forma importante, até maior do que está dentro do ponto. Meus irmãos, enquanto muitas pessoas enxergam a igreja como uma instituição falida, nós vemos que Jesus é a luz do mundo. Nós vemos que Jesus é aquele que detém nas mãos a luz da igreja. Se os irmãos olharem Apocalipse 1, nós vamos ver que ele fala: olha, eu tenho nas mãos os 7 candeeiros de ouro. A ideia aqui é a igreja que nasceu
para brilhar. Vamos abrir lá, só para os irmãos terem uma ideia. Enquanto a gente vê, meus amados, a igreja como muitos, né? Enquanto muitos veem a igreja como uma instituição falida, eu vejo a igreja, ou nós vemos, né? A igreja como a igreja do Deus soberano. E embora a gente veja tantas situações calamitosas na história, a história está nas mãos do Senhor e Ele vai ser vitorioso, né? E nós entendemos que, embora a igreja apresente falhas, Deus ainda nos dá o privilégio de ser luz. Eu me lembro de um pastor que fala assim: olha, Deus trabalha em nós, através de nós e apesar de nós. E a vitória da igreja, ela vem assim, meus irmãos. Ela não depende da gente, ela vem do Senhor, né? De um Deus soberano que tem o controle nas mãos de tudo, até da sua igreja, deste mundo. Embora a gente veja um mundo de mal a pior, embora Paulo fale, olha, nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, Deus ainda tem o controle, né? E nós vemos que, apesar de muitas vezes a igreja caminhar no vento contrário aos olhos humanos, Deus tem o controle e usa a sua igreja apesar dela, mas também usa ela, e através dela Deus nos dá essa bênção, né? Apocalipse 1, meus irmãos. Versículo 4. Ele leu 3 hoje de manhã, né? Esqueci não, hein? Eu vou ler alguns versículos, tá, irmãos? João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. E olhem aí, meus irmãos, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E olhem aqui o que vai dizer, meus irmãos. Deixa eu ver um versículo. Verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. E olhem o verso 16, aqui eu quero me deter. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Meus irmãos, se os amados olharem capítulo 2, vou ler lá para vocês, só para a gente entender aqui. Verso 1, capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aí o texto vai falar assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança. E aí vai nos mostrar, meus irmãos, que Deus tem nas mãos o controle da sua igreja, né? Ele é aquele que anda no meio, que está na sua igreja e que usa a igreja para a sua glória, né? Ele pode remover a luz da igreja quando ela não está brilhando, né? Nós vamos ver isso em algumas cartas de Apocalipse. Mas, meus irmãos, se nós olharmos Mateus capítulo 5, versos 14 a 16, a palavra vai dizer que esse Jesus que morreu por nós e nos fez reino, sacerdote e deu a vida por nós, Ele mesmo nos dá a oportunidade de sermos sal da terra e luz do mundo, né? Então, meus amados, eu amo a igreja. Nós devemos amar a igreja porque Deus nos faz luz. Apesar de vermos tantas dificuldades, Deus ainda nos dá o privilégio de sermos bênção deste mundo tenebroso. Eu gosto muito de 2 Coríntios 4, versos 1 a 5, porque o texto vai falar assim: nós não mercadejamos a palavra de Deus. O príncipe deste século cegou o entendimento deste mundo, mas Jesus fala assim: das trevas resplandeça a luz. E Ele mesmo resplandeceu essa luz no nosso coração. Ah, meus irmãos, com este privilégio, aquele que fez luz nos chama para ser luz.
E esta é uma das razões pelas quais nós devemos amar a igreja. Então, que Deus nos ajude, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Mas é um privilégio. Nós devemos amar a igreja porque é dentro desse propósito, é aqui que a igreja se encontra em alegria, porque nós temos esse privilégio. Nós não somos uma comunidade solta, mas aquele que nos amou, que nos salvou, também nos chama para sermos bênção. E é por isso que nós devemos amar a igreja. Deus nos atinge com o Evangelho, e ainda, como diz Paulo, Ele não dá somente o privilégio de crermos, mas de padecermos por Ele e falar das suas maravilhas, né? Tudo bem até aqui, meus irmãos? Tudo ok? Outro ponto, porque também temos a mensagem mais relevante desta terra e que pode dar esperança. Meus irmãos, olhem, embora as pessoas achem que nós perdemos o foco, que nós perdemos o rumo da missão, não existe mensagem mais oportuna, não existe mensagem mais importante do que a mensagem do Evangelho. Nós temos que pregar essa mensagem. A igreja, ela pode ajudar os pobres, o livro vai colocar isso lá. A igreja, ela pode fazer diferença na sociedade com vários métodos, mas ela só vai ser profundamente relevante a partir do momento que ela prega a palavra, né? Então, meus irmãos, nós temos a mensagem mais relevante, e a nossa oração é para que quando nós pregarmos essa palavra, ela seja mediante o Espírito, confiando no Senhor. Aquele que vai dar o sucesso da obra é a luz, que nos faz luz. E com essa bênção, meus irmãos, olha, se nós tivermos Cristo, o Espírito na nossa mensagem, é como diz Paulo na primeira aos Tessalonicenses: a palavra não chegou somente com palavra, mas como o poder de Deus, com a presença do Espírito, né? Então essa é uma bênção. A nossa oração é para que a palavra ela compunja o coração. Vocês lembram dessa expressão? Ela está em Atos capítulo 2, versículo 37. Depois, irmãos, leiam lá. Atos 2, versículo 37, vai falar assim: depois que Pedro prega e fala da mensagem de Jesus, que eles não estão bêbados, mas que o sinal daquela evidência foi o Espírito Santo que foi profetizado no Antigo Testamento. Ele vai e prega Jesus, e a mensagem ataca como se fosse uma flecha no coração, meus irmãos. A ideia de compungir é que ela chegou assim para penetrar o coração, né? E compungido, eles falam: o que nós vamos fazer diante dessa palavra? Creiam no Senhor Jesus, sejam batizados, né? E você vai ver ali a transformação, meus amados, de 3.000 pessoas, né? O sucesso da obra, ela depende do Senhor. Deus precisa estar à frente, né? Mas eu entendo, meus irmãos, que Deus, Ele nos dá esse privilégio de sermos luz e sermos bênção na vida de outras pessoas. Pegando esse gancho de apesar de nós, né? Eu me lembro muito de Jonas. Jonas, meus irmãos, ele não quer pregar. Ele foge. E quando ele volta, ele vai falar assim: olha, 3 dias, com raiva, Isaac, 3 dias e Nínive será subvertida. Ele queria a destruição daquele povo. O que acontece? Conversão. O povo muda, se volta para Deus, e Deus, com seu poder, transforma a vida daquelas pessoas. Pedro, com um sermão, consegue, com a ajuda principal do Espírito, transformar 3.000 pessoas. Eu lembro de um contrário que o professor Agel me falava no seminário, né? O sermão de Pedro, um só sermão, transformou 3.000 pessoas. Às vezes você precisa de 3.000 sermões para transformar uma. É o contrário, né? Mas é Deus agindo, irmãos, né? E quem dá o resultado é Deus. A nós só compete trabalharmos, semearmos, colhermos, né? E a obra vem do Senhor. Vale lembrar o que a Bíblia diz, que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Exato. Não importa se é 1, 3.000. Exato. A festa do céu por um pecador que se arrepende, né? É essa bênção mesmo, viu, o irmão Valdir? Então temos que ter essa bênção. Muitas vezes num sermão você atinge 3.000. Às vezes Deus te chama num tete a tete, como o evangelista Felipe, né? Para pregar a palavra àquele que não entende, né? E é assim, irmãos, a nossa mensagem é uma mensagem relevante e uma mensagem de esperança. Abram, por favor, em Romanos 10, versos 6 a 15.
Tudo bem, Antônio? Tudo bom? Bem? Os irmãos aí deixam boa noite também. Está no ponto 2, porque temos a mensagem mais relevante desta terra e que pode dar esperança. Vou pedir ao meu irmão que leia a partir do verso 6. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Até o 15. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Isso, meus irmãos. Então aqui nesse texto tem 3 enfoques muito importantes. A palavra de Deus já chegou, né? A palavra de Deus já está aqui para a nossa salvação. Nós vemos também que quem crê não será confundido. Se você crê nessa mensagem mais relevante da história, você é muito abençoado, meus irmãos. Enquanto há pessoas que colocam crenças e ainda andam confusas, o nosso Deus não é Deus de confusão, né? O nosso Deus nos dá um firme e sólido fundamento. Se você crê em Jesus, você tem esperança eterna, você é abençoado por Deus. E além disso, meus irmãos, nós temos que amar a igreja, porque esse mesmo Deus que nos alcança, Ele vai nos usar. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Eu não sei se os irmãos já ouviram uma mensagem sobre esse texto, mas ele vai usar de uma forma de trás para frente, né? Eu vou ler com os irmãos ao contrário aqui para vocês verem, né? O verso 15 vai falar que Deus primeiro Ele nos envia. Depois de nos enviar, nós vamos pregar. Nós vamos pregar para as pessoas ouvirem, e para que eles ouçam e creiam, e crendo, invoquem o nome do Senhor e sejam salvos, né? Essa é a bênção, meus irmãos. Temos que amar a igreja e desfrutar dessa bênção que Deus nos dá. Apesar de falar, a igreja não está exercendo impacto nenhum. Meus irmãos, se Deus exercer impacto com uma pessoa e nos usar com os nossos pés, que aos olhos do Senhor são formosos, é bênção, né? E temos que focar nessa realidade da graça do Senhor. Então, meus irmãos, deixa eu ver. 1 Tessalonicenses, eu li no domingo passado, né? A gente vê que aqueles 3 pontos, né? Paulo vai dar graças recordando-nos diante da operosidade da fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Irmãos, olhem, hoje nós vamos ver que o mundo vai de mal a pior. E pode ter certeza que ao longo desses tempos maus, nós temos uma mensagem que não vai mudar o mundo, assim no sentido de mudar todas as pessoas, porque nós vamos ver tempos de tribulação, mas você vai, com esta mensagem, dar esperança da vida eterna. E aquelas pessoas que em vários contextos, às vezes não criam, estavam perdidas, elas vão colocar o seu foco na esperança da vida eterna. Meus irmãos, os pobres sempre vamos ter conosco. As lutas sempre vão existir nessa terra,
Mas se você, com a sua mensagem, trouxer esperança, a igreja ainda caminha bem sucedida. Deu para entender isso, meus irmãos? A gente não vai transformar todas as pessoas deste mundo, mas se você transformar as pessoas com Deus à frente, né? Para que elas creiam em Jesus e coloquem a sua esperança na vida eterna, a mensagem do Evangelho foi bem sucedida, né? A prioridade da mensagem, meus irmãos, não é só trazer bem-estar, porque dos leprosos só um voltou para agradecer. E, meus irmãos, às vezes a mensagem deixa 9 perdidos e salva um, né? Então isso é muito sério. Mas a igreja tem uma mensagem tanto urgente, abençoadora e que traz esperança. Tudo bem, meus irmãos? Deu para entender até aqui? Quem quer fazer algum comentário? Então tá bom. Depois vocês falam aí, pastor, não entendi nada. Aí eu vou pedir para o Valdir e o Marcelo me ajudar. E o Vano. Nessa hora, viu? Meus irmãos, um outro ponto também é porque pela igreja nós adornamos o Evangelho de Jesus Cristo. Eu vejo a igreja como uma bênção em distinção deste mundo, meus amados. Nós temos que amar a igreja porque a igreja foi uma agente transformada pela graça. Nós vemos que o mundo ele vai de mal a pior, mas se nós como igreja do Senhor aprendemos a Cristo, nós vamos viver diferente do mundo e ser luz para este mundo, né? Então nós temos que amar a igreja dentro de um foco missionário, porque dentro da transformação que Deus proporciona a nós, Ele nos usa para edificarmos outras vidas. Uma coisa. Mas não, vai lá. Uma vez, faz muitos anos isso, na Vila Amigo, o irmão ficou bravo com a igreja e tal, discordava de umas coisas, e foi no conselho e falou que queria sair da igreja. Falou, essa igreja não faz isso, não faz aquilo, e desceu a lenha. Aí um dos presbíteros perguntou para ele, ô fulano, você conheceu o Senhor Jesus aonde? Ele falou, aqui. Eu vejo que interessante, a própria igreja onde ele teve a maior prova de amor, de bênção e tal, ele não teve talvez a visão ampliada para enxergar. Ele foi uma pessoa atingida pela igreja cheia de defeitos. Exato. Transformação, né? Não perdeu de vista o mais importante, né? É isso mesmo, muito bom. Meus irmãos, vamos ler aí o verso 17 do capítulo 4 de Efésios, isso. Você já parou para pensar em como anda o mundo e como você anda pela graça de Cristo? Porque Deus te deu uma igreja e dentro deste foco da igreja Deus te deu uma mensagem, que é a mensagem salvadora de Cristo. Quando você aprende essa palavra, como ela te muda. Não é aprender sobre, mas a Bíblia vai usar aqui um desafio para nós, meus irmãos, é aprender a. E aí, vocês estão estudando aí, né? Não é só você deixar o conteúdo entrar, porque às vezes depois ele se perde, mas é você aprender de tal modo que isso vai te transformar, tá? Olha o que diz aí, meus irmãos. Um dia eu vou pregar esse texto aqui, porque eu gosto dele. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios a uma vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Meus irmãos, o mundo que não tem Cristo, ele vai de mal a pior, ele anda segundo a sua própria vontade, segundo a vaidade dos seus próprios pensamentos, ele anda segundo a própria futilidade do seu coração, né? No que ele pensa, ele vai, e não considera Deus, não considera o Senhor. Enquanto nós somos amigos de Deus, que a Bíblia dá esse privilégio para nós, e hoje nós conhecemos a vontade do Senhor, aquele que não tem a Cristo, ele está obscurecido no seu entendimento. Meus irmãos, Deus, por meio da sua palavra e através da sua igreja, Ele também nos usa para abrir os nossos olhos. Eu era cego antes e agora eu vejo. O nosso entendimento está claro pela palavra. Enquanto nós temos uma vida
em amizade, em relação de paz com Deus, o texto fala que eles estão alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do vosso coração, os quais, tendo se tornado insensíveis. Meus irmãos, que Deus nos faça sempre sensíveis à palavra, porque se você olhar, pegando os jovens aqui, usando uma linguagem, quantos jovens estão destruindo a sua vida, porque ainda estão ignorantes nos seus pecados, ignorantes a respeito da salvação. E essa ilustração que eu gosto de usar aqui, a ideia de se entregar à dissolução, meus irmãos, um jovem não vê, viu, Lu? Mas o texto vai aos olhos humanos, quando aquele jovem fala assim: olha, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, no parênteses, né, nas aspas, a gente vê que ele está se destruindo nos seus pecados. A ideia de dissolver, meus irmãos, é a ideia do sorrisal. Já colocaram um sorrisal na água? Está curtindo ali, está borbando, mas depois se dissolve. Meus irmãos, a ideia de dissolução ou de se dissolver é mais ou menos isso. O mundo caminha numa situação assim. Já parou para pensar? Por que nós não somos assim? Isso é bênção ou não é, irmãos? É bom ou não é? Nós não estamos nesse estilo de vida mais. Eu sei como era na minha antiga vida. Louvado seja Deus, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Mas aí o texto vai falar assim, olha: mas, verso 20, não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Irmãos, depois a gente se exercita nessa leitura toda. Faça esse exercício de Efésios 4 até o capítulo 6, versículo 20. Deus nos transforma nas diversas áreas da vida. Enquanto a gente vê tristes estatísticas nos relacionamentos, nós amamos a igreja porque Deus nos transforma através da pregação da palavra para sermos diferentes e adornarmos ou ornarmos a doutrina de Cristo onde quer que a gente vá. Depois o texto vai falar assim: aquele que furtava, não furte mais, não se põe o sol sobre a vossa ira, longe de vós toda gritaria, nem se nomeie qualquer pecado que está aqui. Desperta tu que dormes, né? Levanta-te de entre os mortos, viva uma vida santa, sede imitadores, não do mundo, mas de Deus, como filhos amados. Tito vai falar que no aspecto de servos e senhores, seja bênção, porque quando você se vê em uma situação difícil, você vai ornar a doutrina de Cristo. Irmãos, olha, enquanto as pessoas nos veem como um povo diferente no mau sentido, nós embelezamos este mundo. As pessoas, como disse ele, tem que ver diferença em nós, e vai falar: olha, quando há o amor, quando há diferença, embora, estou parafraseando com 1 João 4, irmãos, ninguém jamais viu a Deus, mas se nós amamos uns aos outros, o amor de Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Sabe o que diz a palavra, irmãos? Quando nós mostramos diferença neste mundo, embora as pessoas não vejam Deus visivelmente, elas vão falar assim: Deus existe, Deus é real, Ele é verdadeiro, Ele está na vida deste rapaz aí, está na vida dessa moça, está na vida desse jovem, está na vida dessa igreja, né? E nós precisamos dessa bênção, viu, meus irmãos? Pela igreja, nós adornamos o Evangelho de Jesus. Eu gosto de estar aqui, é bênção, temos que amar. Enquanto as pessoas não veem diferença entre um e outro, que Deus nos use, irmãos, como um povo distinto, separado para a glória de Deus. Esse é o significado de igreja, irmãos. Nós somos tão diferentes. Eu falo para alguns irmãos que nós somos um povo miscigenado. Tem brasileiro, tem nigeriano, tem brasileiro do Nordeste, tem brasileiro do Sul, tem japonês, tem peruano. Vocês são do Peru, meus irmãos? Sim. A Sofia, sim.
né? Somos um povo diferente. Bolivianos. Irmãos, isso já me remete a uma ideia do pastor Ronaldo Lidoro. Ele falou que um dia, vários índios numa conferência só, eles não falavam o mesmo idioma, mas eles estavam ali por uma causa em comum: a mensagem do Evangelho, que nos uniu, que nos embeleza, irmãos, que transforma e que realmente nos usa para a glória do Senhor, né? Então eu vejo que Deus dá essa graça para nós, que assim Deus nos ajude, né? Último ponto, irmãos, porque é para a igreja que as pessoas vão quando são abençoadas com o Evangelho. Por isso nós temos que, dentro de uma perspectiva missiológica, missionária, agradecer a Deus por estar na igreja. Quando você é alcançado pela mensagem de Jesus, para onde a gente vai? Não é? Para onde a gente vai? Para onde a gente corre? Da multidão dos que creram, era só o coração, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, e aí vai, meus irmãos. É aí que eu também uso essa ilustração. Nós éramos um povo distante do Evangelho, mas agora você tem dupla cidadania, viu, Antônio? De onde você nasceu? Maranhão. Então, que lugar do Peru, Sofia? Lima. Nós hoje, meus irmãos, temos dupla cidadania, né? Um dia você era estrangeiro e peregrino, mas agora você é concidadão do santo e membro da família de Deus. Sabe o que é isso? Você tem a cidadania de São Paulo, mas você também tem o título de cidadão do céu, viu? Grava isso. E meus irmãos, dentro dessa bênção, Deus que nos fez estar nessa jornada boa. A Elisa é de onde, Elisa? Estou curioso, depois eu vou perguntar ao povo. Paulista. O Valdir? Paulistano. Nasceu aqui, Benja? Nasceu aqui? Nasceu São Paulo, São Paulo. Não, o Benjamin. Nasceu no Peru? Lima, certo. Meus irmãos, você vê como é a misericórdia de Deus. Nós estamos aqui com o mesmo propósito, conhecemos o mesmo Jesus, e essa é uma bênção que nos une, né? Minha família é do Nordeste, eu sou de São Paulo, né? Meus pais são de uma cidadela, vou falar, chamada, não é Suzano, mas é Água Nova. Já ouviram falar? Não, Matheus? Nem eu. Não, estou brincando, eu já ouvi. Em 2012 eu fui para lá. Fazia muito tempo que eu não ia, eu era pequenininho, né? Mas, meus irmãos, Deus nos une, Deus nos dá essa bênção. É como diz Efésios, do 1 ao 22 mesmo: Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Aí vai falar da nossa escravidão, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos fez assentar nos lugares celestiais. Pela graça sois salvos. É a mensagem da igreja, da salvação. Você experimentou, e aí você agora está sendo edificado pela doutrina dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus o quê? A pedra principal. Ô bênção, viu, Marcelo? É bênção. Nós temos que louvar a Deus por isso, né? E com essa mensagem, meus irmãos, Hebreus 10, 25 vai falar assim: consideremos uns aos outros, não deixemos de congregar, e que nós possamos exortar aquelas pessoas que estão longe. Olha, a vida de Jesus está próxima. Volte para onde? Para a igreja. Né? Então esta mensagem, meus irmãos, ela é importante para nós. E nós, dentro desse enfoque, temos que fazer a diferença. Eu peguei esses 4 pontos, sei que tem muito mais. A ideia não é esgotar o assunto, né? Mas é passar o início e a bola para os meus irmãos que vão para as aulas seguintes. Mas eu vejo que esses são pontos muito importantes, meus irmãos. A luz de Jesus nos faz luz. Um dia você encontrou a luz de Cristo. Como Paulo vai falar, a luz mais resplandecente que o sol. E ele te dá uma missão de ser bênção. E dentro dessa perspectiva, enquanto muitos veem a igreja como algo tão pequeno, como algo irrelevante, a igreja aos olhos do Senhor é diferente. Louvado seja Deus, porque Deus vê diferente do homem. E pega pessoas simples, diferentes, às vezes até insignificantes aos olhos humanos, mas que para Deus é um povo precioso, né? É bênção. Temos a mensagem mais relevante desta terra,
Ela é a única mensagem que pode dar esperança. Meus irmãos, eu amo a igreja porque essa mensagem nos alcançou. E essa mensagem é aquela que pode transformar o ser humano. Tem mensagens que são paliativas, podem fazer bem por um tempo, mas que não vão resolver o destino eterno da alma das pessoas. Nós temos essa mensagem. A multiforme sabedoria de Deus está na vida da igreja. E porque pela igreja nós também, meus irmãos, podemos adornar o Evangelho de Jesus. Adornar o Evangelho de Jesus. Que bênção, meus irmãos. Deus, além de nos manifestar a graça, Ele nos reserva como um povo exclusivamente seu, que é zeloso de boas obras. Tem que mostrar boas obras. Ela não é o essencial, viu, meus irmãos? Obras têm que existir, mas se você não tiver obras sem a graça, não tem como, né? São coisas que andam juntas, coligadas. Porque é para a igreja que as pessoas vão, né? Já pensou, meus irmãos, 3.000 pessoas? Por que não sonhar aí, né? A gente vê tristes dados, meus irmãos, de igrejas lá fora. Eu vejo tristes dados de igrejas com as quais eu já passei. Mas eu sei que Deus ainda está fazendo a sua obra, viu? E nós, meus irmãos, temos que sonhar com a igreja. Temos que sonhar com ela. Enquanto as igrejas estão passando por lutas internas, eu estava ouvindo uma mensagem do Arival. Me fugiu o número de quantidade, meus irmãos, mas com a bênção que a igreja deles está sendo, ela está abrindo várias igrejas ao redor do Brasil. Já pensou a igreja de Vila Gustavo sonhar com isso, meus irmãos? E fora também. E fora também, né? Já pensou? Pastor, mas a gente sempre fez daquele jeitinho. Opa, Deus tem que nos levantar aí para ser de outro jeito, irmãos, sem sair dos nossos valores, né? A palavra tem que ser o centro, mas dentro do que Deus nos dá como servos, sermos luz, né? Começando por aqui, e aí Deus vai estendendo a ponto de outras pessoas conhecerem, né? Então é isso, meus irmãos. Deixa eu só finalizar com outro ponto. Esse aqui está no livro. Os 4 que eu coloquei foram que Deus colocou no meu coração. Mas aí eu deixo do livro para nós, tá? A igreja é também, nós amamos a igreja porque ela é um agente de Deus para proclamar a mensagem do Evangelho. E aí, meus irmãos, eu deixo aqui essas perguntas para nós. Você acredita no Evangelho? Você acredita que ele pode transformar vidas? Você acredita? Você confia no poder do Evangelho? Que ele realmente tem esse poder de ser efetivo na vida das pessoas? Você proclama o Evangelho corretamente? Então, meus irmãos, nesse mundo em que a gente vê um Evangelho diluído aí, né? Água com açúcar, será que a gente está pregando o Evangelho como se deve, na sua inteireza, né? Você também proclama o Evangelho fora da igreja? Essa tarefa é difícil, né, irmãos? Nós temos que pensar nela. Você proclama o Evangelho fora do ambiente em que você está? Desafio. Você adorna o Evangelho com boas obras? Você investe na obra evangelística? E você também vivencia o ambiente do Evangelho em casa? E é sério, tem parentes nossos que não gostam da igreja porque a gente já está falando mal da igreja. Como os nossos filhos... Como o filho às vezes vai gostar da igreja com os pais falando, ih, o pastor lá, o bolo lá, né? Irmãos. A SAF lá, o PH lá, a UMP lá, não, eu vou falar da UMP, senão vocês não me chamam mais, né? Mas, meus irmãos, olhem, vamos falar bem da igreja. Deus nos colocou aqui, nós temos que amar este lugar. Tem gente que não está nele, né? E Deus é soberano, Ele vai trazer mais pessoas, mas você está numa situação privilegiada. Quantos que não conhecem a luz de Jesus e você a tem, porque o Deus que amou você te colocou aqui, né? Essa é uma bênção e vale a pena nós valorizarmos esta mensagem. Bom, meus irmãos, é aqui que eu passo a palavra para vocês. Vocês gostariam de contribuir? Acho que quando
pensar se não existisse igreja em alguns locais, né? A igreja está presente em vários lugares, trazendo transformação, né? Então, às vezes, quem está dentro da igreja acaba muitas vezes, não posso generalizar, né? Mas não vendo o papel relevante da igreja ali, não só ali, localmente, mas as pessoas que estão ali, quando voltam para suas casas, para suas ruas, né, o quanto que isso impacta. Então, a relevância dela, talvez no dia a dia não consiga se ver, mas se tirasse a igreja de um bairro, por exemplo, o que não seria, né? Uma igreja perto de um ponto de venda de drogas, né? Ou de um ponto de prostituição, o quanto isso traz de relevância ali para aquela região. Eu vou falar isso também. Muito bom. Não. Bem colocado. Irmãos, lá na Flor de Maio, a gente brincava, né? Porque numa rua só, Augusto Rodrigues tinha mais ou menos umas 9 igrejas. A gente falava assim, a igreja / salão / bar. Parecia que era assim, né? Casa, salão, igreja, bar. Essa aí, né? Mas, meus irmãos, a gente tem que agradecer, né? Porque tem igrejas ali, temos que ser relevantes, né? Mas já pensou o que seria daquele bairro se não tivesse igrejas? Né? A gente tem que entender esse ponto também, muito importante a gente falar. Eu deixo aqui um desafio, meus irmãos, para que Deus nos desperte. Muitas vezes nós falamos com muita clareza, eu não me envergonho do Evangelho. Mas às vezes o Evangelho pode se envergonhar de você, viu? Está entendendo? Isso é sério, viu? O Evangelho, rapaz, isso aqui tem que melhorar. Né? É difícil, irmãos, mas nós temos que nos colocar diante de Deus e falar, eis-me aqui. Né? E lutar para que essa mensagem seja proclamada onde quer que Deus nos enviar. Eu sei, meus irmãos, que muitas vezes nós encontramos obstáculos. Mas se coloque nas mãos do Senhor e você vai se ver surpreso pelo que Ele pode fazer na sua vida. Eu não sei se já contei essa história, viu, Isaac? Mas quando eu jogava no interior de São Paulo, eu fiquei frustrado, meus irmãos. Falei, gente, eu não consigo falar de Jesus para uma pessoa. Eu estava novo na igreja. Eu ficava, gente, eu não consigo. Aí lá em Barretos, gente, lá em Barretos, onde eu fui me tocar, né? Falei, Senhor, me usa, eu quero pregar da sua palavra, né? E eu quero ser bênção nas suas mãos. E aí vim para um culto no lar de sexta-feira, na casa do Antônio, da Yolanda, né? Ali na Carajá, eu acho, né? No lugar da Carajá. Oi? Agora está onde? Lá, meus irmãos. Eu falei assim com muita dificuldade, me pediram para falar a palavra ali. De 10 palavras, 11 saíram nervosas. E tal. Mas, meus irmãos, ali eu senti algo inexplicável na minha vida. Eu entendi que o meu chamado já não era mais jogando. Que Deus tinha um plano para a minha vida, anunciando a palavra. Fiz teologia, falei, não, acho que o meu chamado é dentro da pregação, dentro de um cuidado pastoral da igreja. E aí, em 2009, Deus foi ampliando o meu ministério. E quando eu orei no futebol, eu vejo, puxa Deus, o Senhor quer me usar nas duas áreas. E em 2009, eu conheci algumas agências missionárias. Em 2010 eu fui para a Rússia, em 2012 eu fui para o Chile, em 2013 eu fui para a Espanha, País de Gales, Colômbia, Jordânia. Em 2015 já fiz outras viagens missionárias. Falei, Deus, olha, nordestino, descendente de nordestino, então para onde eu estou indo? É a graça de Deus, meus irmãos. E eu creio que vale a pena você se colocar nas mãos do Senhor. A gente brinca com a nossa simplicidade de vida, mas se você pedir para que Deus te use, mesmo você não indo para muitos lugares, eu vejo que Deus pode usar o Gui numa faculdade, pode usar o Mateus lá nos Estados Unidos, pode usar a todos nós, onde quer que nós estejamos, meus irmãos. Né? Países não te deixam maior do que ninguém. Mas é falar assim, olha, eu louvo a Deus porque talvez eu não fui para lá, mas se eu aqui falei de Jesus para uma pessoa, meus irmãos, você está cumprindo a missão de Jesus na nossa vida. Então que Deus nos abençoe. Nossa oração, meus irmãos, é para que a igreja realmente
Pense nesse amor por almas. Às vezes a gente está tanto no nosso centro aqui, né? A igreja está uma bênção, mas ela poderia estar melhor se outras pessoas estivessem aqui. Dinamizar mesmo, irmãos. O Espírito que nos desperte. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Passou um pouquinho, viu, Wanda?